Dando continuidade à nossa aula, vamos falar agora um pouco sobre como é o atendimento a essa vítima traumatizada. O primeiro passo do atendimento ao traumatizado é avaliar os 3 S, que é segurança, a segurança do local e a sua segurança, avaliar a cena como um todo, para garantir a sua segurança e dos outros socorristas e dos transeuntes e da vítima, e a situação daquele acidente. Os princípios básicos do atendimento no trauma é agir rapidamente nas condições que colocam a vida em risco. O trauma se baseia no tripé dos 3 R, que é reconhecer as lesões, reanimar e reparar. Então, devemos fazer a avaliação primária. Primária é a primeira, que é reconhecer as lesões. Nesta fase, determina-se a presença de condições que ameaçam a vida inicial no seu tratamento. Deve ser completada em 20 a 30 segundos e a ordem de prioridade é o XABCDE da vida. Como eu já falei no slide anterior, agora vamos detalhar cada um deles. No X, são as hemorragias exsanguinolentas, ou seja, as grandes hemorragias. Você vai ver hemorragias externas, aquele paciente está sangrando muito. No A, são as vias aéreas. Você vai ver se aquele paciente está conseguindo respirar ou se alguma coisa está obstruindo aquela via aérea daquele paciente. A gente utiliza 2 manobras, tanto a de chin lift quanto a de jaw thrust, que é a elevação do queixo. Em aula prática, vamos aprender cada uma delas. No B, é a respiração desse paciente. Como esse paciente está respirando? Ele usa a musculatura acessória, tem uma boa perfusão, esse paciente está chegando a ficar cianótico, o que está causando isso? No C é a circulação, ela é bem parecida com o X, só que no C é a circulação das hemorragias internas, que a gente sempre também tem que ficarmos atentos. E no D é o nível de consciência daquele paciente, se ele está em alerta, está consciente, está orientado. No D, com ajuda, a gente utiliza a escala de Coma de Glasgow, que a gente vai ver resposta motora, resposta verbal, avaliação das pupilas. E no E é expor o paciente, A gente vai procurar outros ferimentos, outras deformações e também o caso de hipotermia daquele paciente, que a gente vai cobrir ele com a manta para manter a temperatura corporal. Então, quando suspeitar, ou critérios de inclusão, Em toda abordagem de pacientes com agravo clínico, devemos fazer essa conduta. Avaliar a responsividade, chamar o paciente e expansão torácica. Então, chegou no paciente, vítima de trauma, já avalia a responsividade dele. Chama, ei, você, ele não responde, não tem pulso, não respira. Aí a gente já inicia a manobra de RCP, a ressuscitação cardiopulmonar. Se pulso presente, abrir vias aéreas com manobras manuais, como eu já falei, tanto a de chin lift como a de jaw thrust. Se não responsivo, com movimentos respiratórios, garantir aquela permeabilidade da via aérea até a chegada do socorro, com suporte ventilatório. E se responsível, prosseguir a avaliação. Devemos também avaliar permeabilidade de via aérea e corrigir situações de risco com hiperextensão da cabeça, elevação do queixo, cânula orofaríngea, aspiração e retirada de próteses, se necessário. Devemos também avaliar a ventilação, o padrão ventilatório daquele paciente, avaliar o estado circulatório, presença de hemorragias externas de natureza não traumática, os pulsos, verificar pulsos periféricos e centrais. O importante também é o pulso central, na veia jugular, o carotídeo. Na pele, vamos ver a coloração e a temperatura. Na presença de sangramento ativo, considerar compressão direta, se possível. Avaliar o estado neurológico desse paciente, como eu já falei, com a ajuda da escala de Coma de Glasgow. Então, na avaliação secundária, a gente deve realizar a entrevista sampla com o paciente, familiares ou terceiros, o nome e a idade, a queixa principal,
verificar os sinais vitais, a respiração, a frequência e o ritmo, o pulso, a pressão arterial e a pele. No A, vamos estar investigando o histórico de alergia desse paciente, tem uma alergia a algum medicamento. No M, medicamentos em uso ou tratamentos em curso, se esse paciente já toma esse medicamento há muito tempo. O P é o passado médico, né, que é os problemas de saúde antigo, se ele tem alguma hipertensão, se é diabético. O L, horário da última ingestão de líquidos ou alimentos, é muito importante, porque se for um paciente que teve um rebaixamento de nível de consciência, por quê? Talvez foi porque ele não se alimentou hoje, então teve uma hipoglicemia e chegou ao desmaio. O ambiente do evento, né, na letra A, a gente vai estar investigando. Então, realizar a avaliação complementar, né, instalar a oximetria de pulso e mensurar a glicemia capilar, realizar o exame da cabeça aos pés, céfalo caudal. Na cabeça, vamos inspecionar e palpar o couro cabeludo, orelhas, ossos da face, para ver se não tem alguma fratura, os olhos, as pupilas, nariz, boca, e observar alterações na coloração e temperatura da pele. O pescoço, avaliar a região anterior e posterior e avaliar em especial se há distensão das veias jugulares, né? O tórax, observar em especial se há uso de musculatura acessória, tiragem intercostal e de fúrcula, movimentos assimétricos. E o abdômen, observar o abdômen distendido, né? Ou tá um abdômen também globoso. Os membros superiores, observar em especial a palpação de pulsos distais e perfusão dos membros, né? Os membros inferiores, observar em especial a palpação de pulsos distais também e perfusão dos membros e avaliar a força motora de cada membro. Então, o que é uma RCP? Uma RCP é uma ressuscitação que você faz para aquele paciente que não é responsível, não responde, não respira, não tem pulso. Vamos lá para uma RCP de qualidade. Vamos ter que ver a segurança do local, como eu já falei, verificar a responsividade daquele paciente, né? Acionar o serviço médico de emergência, avaliar a respiração e checar o pulso simultaneamente, de preferência o pulso carotídeo, que é na via jugular. Compressões torácicas e ventilações, iniciar. Tá, paciente não responde, não respira, não tem pulso, inicia as manobras 30x2, são 30 compressões e 2 ventilações. Ou 15x2, 15 compressões, 2 ventilações. Aí a frequência dessas compressões são de 100 a 120 batimentos por minuto, a 120 por minuto, desculpa. A profundidade entre 5 até 6 centímetros em adulto. Então, em adultos, 30x2, ou 2 socorristas, 1 ou 2 socorristas, né, que podem lhe ajudar. As crianças, 30x2, 1 socorrista, 15x2, 2 ou mais socorristas. Em bebês, 30x2, 1 socorrista e 15x2, 2 ou mais socorristas. O posicionamento das mãos. Em aula prática, a gente vai fazer essas manobras de RCP de qualidade, né? Como a gente deve apoiar as mãos, a profundidade e a cada compressão, quantas compressões fazemos por minuto naquele paciente, né? Vamos também verificar como é a RCP em crianças e bebês. Então, o suporte básico de vida no adulto simplificado, né? O paciente não responsível, como eu já falei, sem respiração ou com respiração anormal, que a gente chama em GASP. Aciona o serviço de emergência e inicia a RCP até a chegada desse serviço de urgência e emergência. Os cuidados definitivos desse paciente traumatizado. Paciente estabilizado e completamente avaliado, eles devem ser encaminhados ao CTI ou ao UTI, que é a unidade de terapia intensiva, né? Ou um centro cirúrgico ou uma unidade específica. Tem que fazer alguns exames, angiografia, controle direcional de temperatura, beta-bloqueadores pós-PCR, quer dizer, pós-parada, metas hemodinâmicas após ressuscitação, evitar e corrigir imediatamente a hipotensão, ou seja, que é a queda da pressão.
Então, vamos lá para ovácea. O que é? É a obstrução de vias aéreas por corpos estranhos, que também é a causa que mais mata. Quando suspeitar, episódio testemunhado ou referido de engasgo com tosse ou sinais de sufocação. Conduta, avaliar a severidade, né? Obstrução leve, paciente capaz de responder e se está engasgado, consegue tossir, falar e respirar. Ele consegue falar, não estou me sentindo bem, eu acho que eu estou engasgado. Então ele está conseguindo falar, né? Mas consegue dizer o que está acontecendo, então você já vai realizar as manobras. Mas na obstrução grave, o paciente não consegue dizer, já está com a respiração mal, então aí a gente tem que agir rapidamente. E a famosa manobra de Henrich, que é bem simples e muito utilizada e que podem salvar muitas vidas, né? Você fica por detrás do paciente, nessa posição aqui, o paciente aqui, e você, na região subdiafragmática, você faz movimentos de dentro para fora até esse paciente conseguir expelir o que está causando o engasgo, né? É muito importante. Em aula vamos aprender também na prática como fazer a manobra de Henrich. E em crianças também fazemos igual no adulto, só que em bebês a gente coloca ele em posição, nessa posição, e consegue dar 5 tapas na região das costas do bebê, vira ele imediatamente e faz 5 compressões, que isso vai desobstruir as vias aéreas dele. E é isso, e até a próxima aula.